Que bom estar aqui com você nesse dia especial, que é o Dia dos Psicólogos, das psicólogas, essas pessoas maravilhosas. E Pois é, parabéns para nós, né? parabéns para nós e para todos os nossos colegas que, que estão aí nessa profissão linda, né? Que vem transformando cada vez mais a vida das pessoas. E é Tão uma linda e tão alegria, necessária, né? é, e é uma alegria também falar de um tema tão especial que é a reconexão, que eu acho que vem muito da essência da psicologia. E esse tema vai de encontro também com a Live, que tem essa proposta de integração, né? Hoje a gente tem um olhar muito fragmentado, então a gente acaba não olhando o ser humano como um todo. E a proposta da Live é essa integração da gente reunir profissionais de áreas diferentes para propor esse olhar mais amplo, integrado, né? E vai de encontro com esse tema que é reconexão, que eu acho que muito das nossas desconexões vem de um olhar fragmentado. Eu vou pedir para a Lu se apresentar e também para quem não a conhece, e aí a gente já segue com o tema. Bom, vamos lá. Eu sou Luciana Marques, eu sou psicóloga, eu sou pós-graduada em cognitivo comportamental, né? Teoria cognitivo comportamental. Tenho algumas especializações, mas eu atuo mesmo na análise corporal e na sistêmica. Eu atuo em clínica com pacientes online ou presencial aqui na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. O meu foco de atendimento é com mulheres, tanto individual, em forma individual, como em grupo, e através de retiros terapêuticos e vivências de reconexão, né? Então, assim, uma curiosidade sobre mim, né, como você perguntou, sugeriu, eu decidi ser psicóloga, aos 43 anos. E antes disso, eu fui administradora de empresas, que é uma graduação, design de interiores e corretora de imóveis, que hoje também é o dia comemorativo do corretor de imóveis. Parabéns para todos os corretores. Legal, que bacana. E é tão bom porque essa bagagem que você já traz, né, ela amplia ainda mais o seu servir dentro da psicologia, né? Outro dia a gente até estava comentando sobre isso. Eu atuei também durante muitos anos no corporativo, trabalhei muito tempo com arquitetura, e ter contato com outras áreas também amplia o nosso olhar, né? Sempre foi um contato com pessoas, né? E quando, mesmo no comércio, nessa parte, tudo você precisa ter um olhar holístico para o desejo daquela pessoa. E aquela coisa, né? Negócio bom é negócio bom para os dois lados. Então, quando você tem esse olhar, essa acolhimento, né, com o outro, é mais fácil e torna a vida mais de negócios melhores, né? Então, isso é muito bom. Ah, legal. Lu, me conta, para você, o que é, tanto para você na vida pessoal quanto na profissional, o que significa reconexão? Reconexão, para mim, ela é uma forma de ligação, né? Tudo que liga ou a algo, ou a alguém, ou a si próprio, né? E ela acontece assim em várias esferas do ser, né? Na esfera física, na emocional, na mental e na espiritual. Então, reconexão para mim, ela é um conjunto de coisas. E a gente percebe que hoje em dia é algo que, pelo menos eu vejo assim, o tanto de informações que a gente tem, o tanto desse viver para fora, o quanto a gente está desconectado de nós mesmos, né? Muito, muito. Eu até vou falar um pouquinho mais para frente, mas se a gente for pensar, não faz parte da nossa cultura isso, né? É, Então, a nossa própria cultura nos incentiva a a não ser ter. desconectados. Exatamente. Inclusive, um trabalho recente que eu fiz numa escola, a gente fez uma roda de conversa com adolescentes ali de 15 a 17 anos, e a gente percebeu como que é ruim não ter essa conexão, né, com nós mesmos e viver somente para fora. Porque daí a gente tem um olhar do outro, ou um olhar que a gente acredita que é a partir da visão do outro que eu preciso ser, né? Quanto é o inverso, é a partir daquilo que eu sou, né, que eu levo para o mundo.
E nesse meio, assim, de tantos estímulos que a gente tem, como que a psicologia pode nos ajudar com isso? É assim, antes da gente se reconectar, né, vem a conexão, né? É o que eu estava falando, se conectar com o eu, para a nossa cultura é uma coisa assim muito distante, né? Não é uma prática. A gente pega em outras culturas, por exemplo, que a prática acontece de várias formas desde o ensino fundamental, né? As culturas orientais e tudo mais, assim, as crianças aprendem a meditar, a contemplar a vida desde muito pequena. Né? Então, quando a gente chega na reconexão, é porque você já passou pela conexão, e essa conexão consigo, ela precisa partir de um desejo, né? Então, isso é importante a gente ter esse olhar e começar a criar essa prática, né? E o quanto isso é terapêutico, o quanto isso é preventivo de muita coisa, né? Então, assim, na psicologia, quando a gente olha essa obesidade de estímulos que a gente tem, né, que é uma pandemia que ela chegou de forma bem silenciosa, camuflada de informação, camuflada de entretenimento, que eu falo que é uma camuflação, né? É uma camuflagem, né? E de conexões com quem está distante, conexão com quem está, com reconexões com pessoas do nosso passado, né? E então, além do excesso, né, e o efeito de tela que tudo isso nos traz, que a gente sabe que é prejudicial neurologicamente e sobrecarrega o cérebro, tem os efeitos emocionais e sentimentais que a gente não observa, né, que despertam gatilhos mentais. Então, por exemplo, você reencontrar com pessoas do passado, né, através de mídias sociais. É uma reconexão. Só que essa pessoa não faz mais parte. Às vezes ela fez parte de um momento seu doloroso, de um momento seu que você hoje não nem lembrava mais que existia. E quando você tem essa reconexão, desperta gatilhos emocionais, mentais, causa ansiedade, causam depressão, né? Por exemplo, teve um caso de um amigo de adolescência que nunca mais, né? Assim, ele foi muito amigo na adolescência, só que seguimos caminhos diferentes, nunca mais soube notícia da pessoa, e na pandemia, rodando feed, uma pessoa em comum postou que ele tinha falecido por Covid. E isso desperta, né, gatilhos de saudade, gatilhos de ansiedade, de poxa, aconteceu com um amigo, ele nem é mais amigo. Sim. Então, essa obesidade de informação, ela é um extra, que talvez se ela não existisse, não teria acessado certos sentimentos, né? Então, eu falo que nisso tudo a psicologia explica, né? A psicologia está ali dentro, né? Que esses estímulos, elas chegam sem a gente nem perceber, nos deparamos com um caminho totalmente sem volta, que não, eu não vejo mais. Você consegue imaginar a vida sem mídia social, a vida sem tudo isso, esses estímulos? Não, muito difícil, né? Tá incorporado no nosso dia a dia e a gente fica meio que assim, não tem como, né? Como que eu vou viver sem isso? Na verdade, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso para que isso não consuma, né, a gente e também não mantenha essa desconexão. Você contando aí, eu lembrei de uma situação há uns, sei lá, foi 2013 mais ou menos. Na época eu estava cursando fisioterapia. E eu já percebia muito esse olhar fragmentado. E aquilo me incomodava, mas claro que eu não tenho a clareza que eu tenho hoje. Naquela época eu não tinha, né? Então eu percebia que, assim, na própria área da saúde tem esse olhar fragmentado. De, por exemplo, você tem um médico que é cardiologista que vai olhar só para o coração. Você tem, sei lá, ortopedista que vai olhar só para um joelho. E esses olhares fragmentados é uma forma da gente desconectar partes de nós, né? Então isso já me incomodava. Eu lembro que lá no seminário que eu fiz, eu falava, a gente não vai tratar só um joelho, a gente vai olhar para o ser humano como um todo. E aí eu tinha todo esse discurso, né, mas que não combinava muito com a fisioterapia, porque eu queria saber o que estava por trás da doença, por que que
o paciente desistia do tratamento. Eu ficava, não, mas como assim? Ele percebeu o todo, ele percebeu que esse tratamento é longo, mas lá na frente vai ter um bom resultado. Então, isso já me chamava muito a atenção, e aí dali eu fui estudar psicossomática e fui para diversas áreas assim, do desenvolvimento humano até chegar na psicologia. E eu percebo quão é importante a gente ter esse olhar para o todo. Porque essa reconexão que vem de dentro, né, quando a gente está conectado com a gente precisa se olhar como um todo também. Se perceber como um todo em todas as áreas da nossa vida, porque isso também tem um impacto nos nossos relacionamentos. E aí Total. é um outro ponto que eu queria que você falasse um pouquinho de como que essa reconexão, como que isso ressoa nos relacionamentos, né? É assim, né? Quando a gente olha para um ser humano de uma forma integrada, né? é, a gente consegue identificar alguns prejuízos antes, né? Completando o que você estava falando, alguns prejuízos desses excessos antes. E aí é onde aparece. Antes de aparecer transtornos, antes de aparecer o adoecimento, que aí é onde entra o tratamento psicológico por conta do equilíbrio mental, né? Mental e emocional. E é esse equilíbrio emocional que está ligado com o nosso autoconhecimento. Se a gente for pensar, nós somos seres muito perfeitos, né, Aline? Vamos pensar por aí. Somos seres muito perfeitos. Enquanto eu estou aqui conversando com você, o meu sangue está correndo na veia, meu estômago está fazendo digestão, sabe? Então, assim, ter esse olhar para o ser humano é conhecer o ser humano. E quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente consegue se reconectar quando a gente se perde da gente mesmo, né? E para se perder da gente, tem todos esses estímulos aí falando, né? E quando a gente tenta se reconectar tanto consigo quanto com qualquer outra pessoa, qualquer outro relacionamento, precisa de um emprego de energia. E para a gente empregar essa energia, que muitas vezes a gente não tem, a gente precisa de decisão. Né? Eu falo que a palavra decisão, ela precisa, ela está aí tomando a decisão, se dispondo a isso, já é difícil, né? Ainda mais se não tiver essa decisão. E para ter essa consciência, decisão, é preciso a gente se preparar para enfrentar os ruídos de comunicação. Nunca se teve tanto meio de comunicação como tem hoje, e, no entanto, a gente não sabe se comunicar. Né? Ainda é muito deficitário. A gente tem muitas ofertas de relacionamentos rasos, a gente tem distração, desconexão de si mesmo. Então, é importante a gente pensar que em qualquer relacionamento necessita dessa disposição das partes envolvidas. É preciso ter foco nessas relações. Então, assim, eu tenho muito paciente aqui na prática clínica de jovens adultos. E esses jovens adultos, eles se desconectam, né? Porque realmente não são mais crianças e tudo mais, se desconectam das suas famílias. E esses familiares, quando olham para esse jovem adulto, não vê ele como adulto. Então, assim, tem que haver um reconhecimento, tem que haver uma reconexão, né, pautada numa nova apresentação de quem é esse ser adulto. Porque quando a família olha, né, os familiares mais velhos olham para esse jovem adulto, eles olham como uma criança, e ele não é mais criança. Então, a psicoterapia, ela entra aí ensinando, né, assim, tendo uma psicoeducação mesmo de quem é esse novo adulto, de quem eu me tornei, para que eu consiga olhar para não só para os familiares, para as minhas conexões de relacionamentos amorosos, de amigos, né, com outras pessoas, tendo limites, tendo clareza de quem eu realmente sou, né, sabendo falar não, sabendo me expressar, sabendo me comunicar. Então eu vejo que reconectar é uma coisa assim bem mais do que a gente acha que é. Não é só ligar uma tomadinha e simplesmente, né? É um processo, né? Porque para a gente ter esse rompimento com nós mesmos, isso foi também um processo.
E aí, quando a gente se dá conta e fala, peraí, o que que eu realmente quero fazer da vida? O que que eu estou vivendo dessa situação? Para eu ter essa consciência, eu preciso ir me conhecer. Falar, mas será que é isso que eu quero para minha vida? Será que esse relacionamento está me fazendo bem? Será que a postura que eu tenho diante das situações, ela corresponde a uma expectativa minha ou será que eu estou tentando suprir a expectativa externa? E tudo isso a gente vai perceber nesse processo de autoconhecimento que eu acho que a psicologia e tantas terapias aí oferecem para a gente ter esse contato com a nossa essência, com quem nós realmente somos, para daí a gente ter um nível um pouco mais amplo de consciência e perceber se os movimentos que eu faço eu estou fazendo conectada comigo, se eu estou seguindo aquilo ali que eu acredito que é verdade, ou não, ou se eu estou indo junto com a manada, e aí isso está me adoecendo, isso está me deixando infeliz, isso está tendo uma série de consequências na minha vida, mas eu não tenho a mínima noção que é por conta dessa minha decisão de seguir a manada. Exatamente. Sem dúvida, né? O autoconhecimento, ele traz isso para a gente, né? Então, quando eu me conheço, eu entendo que não existe certo ou errado, existe ato e consequência. Se eu seguir por esse caminho, eu posso até chegar no mesmo objetivo, no mesmo caminho se eu seguir o outro, mas o processo é diferente. Então, assim, são escolhas todos os dias. E aí, quando você se autoconhece, quando você tem essas percepções de uma forma mais clara, fica mais fácil. Os ruídos são menos, as culpas ficam de lado, porque assim, não é culpa minha, foram culpas que colocaram no meu HD, eu brinco, que colocaram no meu HD, né? Não são expectativas minhas, são expectativas que tiveram em mim. E como a gente nós, seres humanos, a gente quer pertencer, né? A gente tem essa coisa de pertencer, às vezes a gente vai por caminhos que o processo não é legal, né? E adoece mesmo. Então, antes de adoecer, é aí que eu entro, que eu falo que a psicoterapia, além da multidisciplinaridade de todo tratamento, ela não é só pós-adoecimento, ela entra na prevenção, ela entra na conexão, né? Porque se eu sou uma pessoa, um ser autoconectada comigo mesmo, eu posso até me espalhar, mas eu sei qual é a consequência que eu mesmo tenho que me juntar. E aí, numa dessa, eu não deixo outros fatores me invadir, tanto como você falou, nos relacionamentos amorosos, por exemplo. Eu me conhecendo, eu sei até onde eu posso ir, né, sem deixar me invadir, sem deixar invadir meus sentimentos. Então, eu posso ir sem que as críticas sejam, vamos falar assim, tóxicas, né? As críticas sejam construtivas e não tóxicas, assim. Você quer saber dialogar, você saber se portar dentro de um ambiente que você deseja, né? Então, tudo isso é autoconhecimento, sem dúvida, autoconhecimento. Sim. E até mesmo porque senão a gente sempre vai pensar que o outro é responsável pelo que está acontecendo comigo. E claro que existem N situações onde acontecem, né, coisas que a gente talvez não tenha como controlar, mas a grande parte daquilo que é minha responsabilidade eu preciso assumir. Porque se eu dou a responsabilidade para o outro, eu dou também para o outro o poder de decisão sobre a minha vida, né? Exatamente. Então eu tenho que tomar essa responsabilidade e falar, peraí, é isso mesmo que eu quero para minha vida? Na prática, eu percebo muito isso. Ou a pessoa, ela pega tudo para ela, o erro do outro, o comportamento do outro, a ação do outro, é culpa minha, né? Eu sou responsável pela ação dele, inclusive pela felicidade dele, por tudo, né? Já tem outras pessoas que é o contrário, é tudo o outro. Não, o outro, porque a política, é o político, é o líder religioso, é o fulano de tal, nunca sou eu. Né? Então, eu falo que para se reconectar, realmente a gente precisa olhar isso de uma forma fora de fora e ter essa disposição de quem é o outro e quem é você. Então, quando você se conhece, você sabe até onde você vai. Eu participei de um encontro de mulheres, que aliás é muito bacana, gente. Quem não participa de grupo, assim, devia participar, porque é muito legal. Porque as experiências, né, quando alguém traz algo, você fala assim, nossa, isso faz sentido para mim também. Então, essas trocas são riquíssimas, né? E eu estava nesse grupo de mulheres, e muitas vezes a gente trabalhava ali um tema que algumas delas falavam assim, mas
eu não vejo essa possibilidade que você está falando, por exemplo, uma possibilidade de fazer diferente algo na vida. Ah, mas eu não enxergo essa possibilidade na minha vida. Eu falo, é porque muitas vezes a gente está no meio do furacão. E daí a gente não consegue olhar o sol lá fora. Porque a gente está lá no meio. Então o que a gente tem que fazer? Se afastar um pouquinho, né? Para a gente conseguir respirar e falar, pera, quais são as minhas opções? Mas eu percebo que às vezes as pessoas não conseguem ter essa percepção de que é possível mudar a realidade atual, por exemplo. Mas fala assim, ah, não, a minha vida está um caos, e tudo, mas não tem outra alternativa. Eu escuto bastante esse discurso. Mas aí, como que de uma forma prática a gente pode olhar para isso? Assim, você falando, né, as pessoas, não vejo futuro, não vejo, né, entra no desespero, vamos dizer assim, né, não vê esperança em nada. É engraçado que lembra aquela musiquinha, né, do Procurando Nemo, É, continua a nadar que a onda vai passar, né, e depois que a onda passa, você olha a ressaca dela. Então, eu percebo que tem muita resistência. As pessoas têm muita resistência. Você falou, de grupo de mulheres e tudo mais. As pessoas têm resistência em terapia em grupo. E porque, não, fulano vai saber da minha vida, fulano vai saber do meu problema. Sendo que as terapias em grupo, ela não só como a rede de apoio que a gente deve ter, ela traz exatamente o mesmo problema no olhar de outro, no olhar de fora. Então, assim, as experiências que eu tenho com terapia de grupo, que, aliás, a minha primeira terapia efetiva mesmo foi com um psiquiatra, e foi uma terapia de grupo, isso há muitos anos, e foi tão, assim, esclarecedor para mim, que às vezes eu chegava no grupo, eu não falava nada, mas só de ouvir, eu resolvia meu problema. Eu conseguia achar a solução por um problema que não tinha esperança de que ele fosse resolvido. Outras terapias em grupo que eu participei muito ao longo da minha vida e eu sinto muita falta, que eu não vejo mais, terapias de artes, ah, né? De arte terapia. Não tinha esse nome, né? Mas assim, o grupo das mulheres do crochê, o grupo das mulheres da pintura, é muito terapêutico. Então, quando a gente fala em psicoterapia, a gente não fala só da clínica, analista olhando para a paciente, né? A gente não fala só da clínica enquanto divã, né? Um divã e alguém te ouvindo. A gente fala de todos esses tipos de psicoterapia, né? Então, o grupo, ele ajuda muito nesse sentido. E quando você está realmente no olho de um furacão, não abre os braços, senão você quebra. Fica ali quietinha, espera ele passar, aí você vai, reconstrói, né? Então, essa é uma vivência que eu tenho muito aqui na clínica com as pessoas. Quando as pessoas começam a fazer algo em grupo, elas começam a se conectarem, mas tem uma resistência, tem muita resistência. de se expor, de achar que vai ser julgado, de vai ser criticado. Ai, como que as pessoas vão me olhar se eu falar sobre algo? Existe ainda. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso justamente para mostrar. Gente, tá todo mundo no mesmo barco, cara. Exatamente. Nós que estamos aqui estudando sempre e nos colocando a serviço, nós também passamos por todos os perrengues. Não vai achando. Sim, sem dúvida, né? Então, é uma troca, onde eu acho que essa união, né, essa integração das pessoas também nos ajudam. E vale super a pena, quem nunca participou, quem não conhece, participar de algum grupo. A Lu tem grupos, né, inclusive de retiros, não é isso, Lu? Isso, eu tenho agora, até domingo a gente vai fazer uma vivência. A gente tem grupo de mulheres, onde a gente faz as vivências e principalmente meditação, né? Então, assim, quando eu comecei a praticar a meditação de forma religiosa, todos os dias, eu comecei a perceber o quanto essa perfeição humana que somos, né? Meu corpo reage através dos meus pensamentos. Então, a meditação, ela leva para esse lado de você reorganizar realmente os seus pensamentos e o que você quer para você, né? Essas vivências que a gente faz, ela está ligada com a constelação familiar, mas principalmente uma vivência de reconexão
com algumas situações, com algumas momentos de vida que antes a gente não passa batido, né? Eu estou agora na fase da menopausa, tem algumas mulheres que me acompanham que estão nessa mesma linha, nessa mesma fase, e a fase da menopausa, para quem ainda não chegou, ou para quem conhece alguém que já chegou, né, ela é uma fase que eu gosto do termo adultescência. Nem sei se existe esse termo, mas eu uso ele como é adultescência. E aí, essas vivências, inclusive, que a gente vai fazer agora, é a vivência do reencontro com a adolescência. Então, a adolescência é a fase que liga a sua criança, onde tudo começou, né, nessa vida, com a sua adulta, que é o tempo que você passa por maior tempo, que é a fase que você passa por maior tempo. Aí vem a menopausa. A menopausa é a que liga a adulta com a idade idosa. E as duas, tanto a adolescência quanto a adolescência, elas são invisíveis para muita gente. Elas não são olhadas com carinho. E se a gente for ver, são as fases mais decisivas da vida, porque é onde os hormônios se desconectam. Os hormônios se mudam toda hora, né? Os hormônios se desconectam, a sensação de pertencimento, a aparência física, tudo muda muito rápido, tudo muda muito, é de um dia para o outro, é uma reconexão, um reconhecimento diário. Aí você fica por um tempo, enquanto adulta, mas ainda assim preocupada com o que você viveu na adolescência, que foram anos, menores anos, né? Foram bem poucos anos na adolescência. Então, essas vivências, a vivência de reencontro com a adolescência, nossa, ela é fantástica, porque realmente você começa a descobrir que você não era aquilo que te falaram que você é. Você começa a encontrar uma pessoa tão frágil, tão indecisa, que dar carinho, dar acolhimento para essa pessoa, é, isso é uma reconexão que, nossa, é libertadora. Libertadora. E com certeza faz muita, vamos dizer assim, ligação com o que se passa hoje, né? No meu caso, que se passa hoje no período da menopausa, e com que as escolhas ficam mais claras e mais assertivas. Tanto de relacionamento quanto de saúde mental mesmo, sabe? De escolhas de vida mesmo. O que você quer para o seu futuro? Ah, eu quero ter cento e tantos anos, né? Eu quero ter uma longevidade enorme, mas com que qualidade? É. Se você ainda nem saiu da adolescência, será que? Porque a adolescência é impulsivo. Será que você vai ter que chegar na, nessa idade que você deseja com qualidade? Então, são reflexões que fazem a gente pensar e nos traz muita clareza. Ah, legal. Eu fico muito feliz de ter você como parceira da Liv. Obrigada. Trazer isso para as pessoas é algo que realmente, assim, é transformador. Eu também trabalho muito com vivências onde a gente traz essa percepção para nós mesmos, né? Achei muito interessante essa que você vai fazer, inclusive, agora domingo. Eu trago muito a pessoa para perceber o próprio corpo, porque a gente está tão desconectado que a gente não percebe nem o próprio corpo, né? Então, esse Exatamente. momento da gente simplesmente sentir, né? Da gente estar ali só com a gente mesmo, sentindo, se conectando com o corpo, percebendo o corpo, isso já é uma transformação gigantesca na nossa vida, que parece que não é, que é bobeira, né? A gente falando assim, talvez a gente não alcance a dimensão do que isso impacta na nossa vida. Então é muito legal ter pessoas assim como você e também tem uma galera com a gente, né? Amanhã eu vou conversar com a Leni também, ela vai trazer um pouco da experiência dela, para levar isso para mais pessoas. Para a gente já ir se encaminhando para o final aqui, eu queria saber se você tem alguma dica de prática para o dia a dia, para que as pessoas consigam já ir trabalhando essa reconexão, né, de forma independente no dia a dia delas. Bom, no dia a dia, inicie e encerre seu dia sempre com muita gratidão. Exercícios que eu dou para os meus pacientes e eu pratico há muito tempo e foi um divisor de água na minha vida.
que é essa pequena, né, esse mindfulness, essa pequena meditação diária, né, de iniciar e começar e terminar o dia com gratidão. É para agradecendo coisas simples que você poderia não ter, que muita gente não tem, mas você tem, né? Desde a oportunidade de estar aqui hoje conversando com você, da gente que a gente se conectou, somos de cidades distantes e essa conexão foi muito prazerosa. Então, assim, conecte-se com, agradeça a escova de dente que você tem para escovar seu dente, sabe? São coisas pequenas, mas a gratidão ela nos eleva, os pensamentos, né? E por alguns segundos, eu falo, eu nem peço minutos, porque as pessoas não têm minutos para se olhar. As pessoas não têm auto-amor, né? Elas se amam pouco. Faça uma higienização mental. Tanto na hora que acorda, né, antes de levantar, como na hora antes de dormir. Eu costumo fazer até no banho. Aproveito o banho, né, que é o momento que eu estou ali, por segundos, não gasto água a mais, porque eu faço essa meditação. Respira fundo. Foca no ar entrando e saindo de você, né? Quando você percebe, você olha, sente o ar entrando, pensa quanto isso é transformador. O ar entra de um jeito e ele sai de outro. Ele entra O2, sai CO2, né? Olha como somos transformadores, né? Só aí você já tem essa percepção de que o contato com o interior pode te transformar, pode transformar o seu dia. E pensar, logo de manhã você pensa nas suas atividades do dia, organiza suas prioridades, lembre que prioridade, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, e a prioridade é sempre você, a pessoa mais importante da sua vida é você. E imagina como você quer o seu dia, que conexões você vai fazer, que reconexões você vai fazer, que atividades serão feitas e como serão feitas. Sempre da forma que você deseja que ela aconteça. Então, se você deseja que ela seja um caos, ela vai ser um caos. Se você deseja que ela seja pacífica, ela vai ser pacífica. Então, acho que são assim, são pequenos segundos, poucos segundos, que você consegue fazer esse filminho e se preparar para o dia. Um dia bom, ele, ele atrai outro dia bom. Claro que não vão ser todos assim, que não depende só de você. Mas você estando preparada, o que vier você consegue transformar, né? E tem uma música que eu gosto muito, é que antes de dormir, lembre e esqueça como foi o dia. Renato Russo era um sábio, né? Deixou aí esse legado para a gente de uma forma bem. Então, assim, lembre e esquece como foi seu dia, fecha o ciclo do dia e vá dormir com a mente desligada. Ah, Luciana, mas eu tenho insônia, eu não consigo dormir. Talvez a insônia queira te dizer algo, né? Então, assim, é isso que eu indico para reconexão consigo todos os dias. Ah, legal. E eu acho que também a gente tem a percepção de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, acontece uma situação no seu dia a dia. Para pensar, por que isso está acontecendo? Será que foi alguma decisão que eu tomei que culminou nisso? Será que eu preciso rever algo? Sempre observar se situações que estão chegando na sua vida, ou adoecimento, ou qualquer que seja a situação, olhar para ela e acolher ao invés de ficar brigando com essa realidade. Porque dessa forma a gente vai conseguindo tomar mais consciência de tudo que vem acontecendo com a gente. Também é uma forma da gente ir no dia a dia, ali percebendo um pouco mais, indo um pouco mais além dessa rotina, né? De vida frenética, de preciso acordar, trabalhar, fazer isso daqui, como se não existisse nada além disso, ou Automático, né? como caos. Então, começar a perceber tudo que situações importantes que acontecem no nosso dia a dia, ampliar o olhar, tentar entender por que está acontecendo dessa forma, o que eu preciso fazer, o que eu posso ajustar. E aí é um pontapé inicial. E claro que a psicologia e diversos outros tipos de terapia e desenvolvimento humano vão com certeza auxiliar nesse processo. E eu acho que é um momento que a gente está vivendo que a gente realmente precisa de pessoas mais integradas, sempre levando essa integração para outras pessoas, inclusive para as crianças, né, para os jovens de hoje.
Eu gosto muito de trabalhar com jovens, de ter esse bate-papo, deles se conhecerem, porque são os adultos do futuro, né? Então, a gente precisa Exatamente. olhar com carinho, olhar para essa fase, tanto da infância quanto da adolescência, que é essa construção que a gente vem fazendo, e tomar essa autorresponsabilidade, né? O que eu estou fazendo? Por exemplo, eu tenho 2 filhos. O que eu estou fazendo enquanto mãe para proporcionar para os meus filhos ter mais contato com eles mesmos, né? Ter essa conexão com eles, ter esse diálogo. Então, eu acho que é isso por hoje. Já falamos bastante. E para o final, eu vou pedir para você falar uma frase para deixar aí para a galera que simbolize a reconexão e o pessoal possa aí refletir um pouco sobre isso. Bom, ainda que seja bem árduo o processo, reconectar-se com os próprios sentimentos é o primeiro passo para o encontro com a pessoa mais importante da sua vida, você. Muito bom. Ah, eu lembrei de uma coisa que vocês podem anotar aí também. Anotem o nome de 3 pessoas que vocês amam muito. E aí, depois que vocês anotarem, vocês olhem para essa anotação e vejam se o nome de vocês está entre essas 3. Exatamente. Né? O olhar tem que ser antes de tudo para dentro, né? Para depois ser para fora. É a famosa frase da máscara de oxigênio, né? Quem não Uhum. no avião, você vai colocar a máscara em quem primeiro? Em você. Primeiro você, para você ter condições de, de ajudar o outro. É, com Bem, que alegria certeza. ter esse papo com você. Muito bom a gente falar desse tema. Espero que você tenha gostado também. Obrigada, gostei muito. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Conte conosco. Ah, com certeza. Vamos aí fazer muitas coisas juntos, levar essa, essa mensagem aí de vida para as pessoas, né? Porque no fundo a gente está falando sobre vida, sobre como a gente levar mais qualidade de vida. E quem tiver interesse também em montar vivências, em participar de vivências terapêuticas, pode contar comigo, me chama no direct, vamos montar, vamos fazer, vamos reconectar-se. Exatamente. E essa é a proposta da Lívia, a gente reconectar entre pessoas para que a gente se torne ponte, né? Para que as pessoas consigam, através do nosso servir, se reencontrar, perceber a grandeza que existe em cada um de nós. Então, é essa proposta de integração. E amanhã nós estaremos com a Leni, que também faz parte aqui da Live, né? Uma parceirona de anos. Então, é muito bacana ter pessoas assim tão envolvidas, né? E eu convido a todos a participarem. Amanhã vai ser às 16 horas. Quem quiser conhecer também um pouco mais sobre a Live, acesse nosso perfil, o perfil da Luciana também, que está aí para todo mundo. E vai ser uma alegria a gente trazer cada vez mais informações para todos Com vocês. certeza. Obrigada, gratidão Obrigada, um por esse beijo, momento. Beijo, até. tchau.